sois o sal da terra, já raiou a nova era. O tempo é fecundo, vós sois a luz do mundo. Evangelho, vida e amor, Evangelho do nosso Senhor. Pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É um prazer nós recebermos mais uma vez o Alex, a Elizabeth, para nos presentear nesta noite de luz. A chuva nos deu uma trégua, graças a Deus. Nossos companheiros daqui a pouco chegam e com certeza teremos uma noite maravilhosa. Gostaria de que todos elevassem o pensamento ao alto, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade do trabalho, a oportunidade de recebermos nesta noite esses eflúvios que tanto nos fortalece, aproveitando que nós possamos vibrar por todos aqueles que ainda não conhecem o Evangelho do Mestre, por todos aqueles que mendigam o pão de cada dia, aqueles que ainda vivem no vício, nas amarguras, e aqueles que desistiram de viver. Com o pensamento elevado a Jesus, faremos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como temos que perdoar o irmão. Não nos deixe, Senhor, cair nas tentações do mundo. E se assim for, Senhor, nos livre de todo o mal. E que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde escuto a tua voz. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no Senhor.
Jesus, Tu és tudo que eu preciso. Há um lugar Boa noite a todos. Todo mundo bem? Foram para esse lugar agora? Com Jesus? Sim. Pois é. O melhor lugar é com Ele, não é? Então que essa noite seja cheia dEle, em cada coração, encarnado, desencarnado, pessoal de casa, também que está aqui assistindo junto conosco, a família do Evangelho de Amor. Hoje nós temos algumas pessoas aqui do Evangelho de Amor, né? Acho que tem umas 5 pessoas aqui ou mais. 1, 2, 3, 4, umas 6, 7, umas 7, 8. Ó. Gente, a família do Evangelho de Amor, ela foi construída na pandemia. Aí nós temos um canal que a gente transmite as palestras, que se chama Liz, L-I-Z, e Alex. Aí nós formamos a família Eva. O que significa Eva? Evangelho, vida e amor. E aí, ó, estão todos aqui conosco. E aí, quando a gente vai em alguma cidade que tem alguém que nos assiste pela telinha, aí vem nos ver ao vivo e trazer o abraço carinhoso e reconfortante, né? Essas meninas... Ai, Vilma, cantei a música que você queria, viu? A Vilma, aquela ali de óculos, ó, gente, ó. Pois é, ela é do Eva. Ela veio lá de Salvador, está aqui hoje. Aí ela pediu que eu cantasse essa música. Pronto, paguei a dívida. Tranquilo? Passando bem, tá, né? Então tá bom. Emoção, né? Essa música traz uma emoção para a gente. Então, que hoje seja uma noite de emoções, de sentimentos, que o nosso espírito se sinta bem confortável, né? Que a gente esqueça a chuva lá fora, as correrias lá fora, e deixe esse momento para a gente curtir mesmo e cuidar um pouquinho da gente. Muito obrigada a todos, né? Almira e a família, que sempre nos recebe com tanto amor, com tanta gentileza, que a gente acha até que a gente está na casa da gente. A gente chega aqui tão assim que parece que a gente está em casa, né? E é muito bom quando a gente se sente em casa. Boa noite, Alex, seja bem-vindo também. Boa noite. Agora vocês vão cumprimentar o povo de casa. Boa noite. Muito bem, porque tem gente longe aqui, tem que falar mais alto, né? Porque eu ouço, mas já imaginou? Tem pessoas aqui que acompanham de outros países, né? E eles ficam felizes quando percebem a vibração da voz de vocês, gente. A gente pede para repetir, né? Às vezes é até chato isso, mas eu já ouvi depoimentos de quem está do lado de lá. Muitas pessoas, às vezes, sozinhas, né? Só tem como companhia o nosso Evangelho de Amor, né? Esse centro espírita aberto para o universo. Nós pedimos a inspiração de Jesus mais uma vez. Hoje nós estamos aqui iniciando esse roteiro, né, pela cidade de São Paulo e na capital aqui, né, e algumas cidades mais próximas. Então nós rogamos o amparo dessa espiritualidade, a inspiração do Cristo, de todos os seus mensageiros. Contamos mais uma vez com a proteção da espiritualidade responsável pela vigilância dos eventos. Pedimos que seja feito um cerco de luz em torno dessa casa, para que nenhuma energia negativa, seja visível ou invisível, cause qualquer prejuízo para o que foi planejado pela espiritualidade. Nós estamos muito felizes de retornar a essa casa, né? Os reencontros
muitas vezes são até melhores do que os encontros, né? Apesar que há alguns desencontros também pela vida, como já dizia o poeta. Nós esperamos que sejamos instrumentos úteis desses amigos espirituais para que a saudade de Jesus seja um pouco mais confortada nessa noite aqui. Eu costumo dizer, Mir, que com chuva é mais caro, viu? Vocês perceberam que já refrescou, né? Nós chegamos aqui na cidade hoje pela manhã. Lá em Goiás a gente chama de mormaço, né? Aqui é essa mesma expressão, né? Tava um mormaço, né? Aquela sensação térmica assim de um calor. E normalmente quando isso acontece por lá, nessa época, é porque a chuva está chegando, né? E que bom que chegou. Que seja calma, que não cause nenhum tipo de prejuízo, que restabeleça, né, os mananciais de água, tão importantes, especialmente nessa região de vocês, e que Deus saiba, né, como direcionar todos esses recursos da providência divina. Então, gente, como vocês já nos conhecem, né, nós temos o hábito de escolher um tema para cada um dos eventos, desses eventos que nós chamamos de evangelho musical. E na noite de hoje, o tema é socorro e concurso. Então, para a Casa Espírita Meimei, Amor e Caridade, aqui na Vila Leopoldina, né? Essa é a nossa transmissão de número 1188. Nós convidamos mais uma vez Emmanuel para direcionar os nossos raciocínios. Esse é o capítulo 9 do livro Palavras de Vida Eterna, Socorro e Concurso. Às vezes a gente pede, né? Ou ninguém aqui tem o hábito de pedir? As orações, a gente às vezes nem pede, a gente implora, né? Você tem razão. As preces têm esses propósitos, né? Pedir, louvar e agradecer. Normalmente, desses três, o primeiro é o que a gente mais se utiliza nas nossas orações. É uma pedição ou um peditório, louvor de vez em quando. Agradecimento, às vezes a gente se esquece, né? Mas que bom, vamos pensar nessas coisas aqui. Nosso querido Emmanuel, ele começa fazendo uma citação de uma pergunta direcionada por Jesus, num momento muito importante da sua passagem enquanto encarnado entre nós. Está registrada lá no capítulo 8, versículo 5 do Evangelho de Marcos. Jesus perguntou assim: quantos pães tendes? Eu vou traduzir isso aqui para o goianês para ficar mais fácil. Quantos pães você tem? O Evangelho de Jesus, a gente aprende que ele é atemporal, né? Ele nunca vai deixar de ter serventia. As parábolas do Cristo, de acordo com os amigos espirituais, estão sendo estudadas em mundos muito mais adiantados do que o que nós nos encontramos aqui. E cada vez eles vão conseguindo compreender com mais profundidade o propósito de Jesus. Cada palavra muito bem pensada, muito bem intencionada, muito bem colocada, com propósitos muito específicos. Para os que estavam encarnados naquela época, para nós que estamos aqui hoje e para aqueles que virão depois de nós. Quantos pães tendes? Será o que Jesus está querendo perguntar para nós? Aí Emmanuel diz assim, observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, afinal de contas, narra-se que ali diante dele estavam mais de 5.000 pessoas. Não pergunta aos companheiros, de quantos pães necessitamos? Mas sim, quantos pães tendes? Normalmente, o nosso primeiro propósito é identificar a nossa precisão, não é? A gente sai de casa, muitas vezes, para a casa espírita, buscando algo para nós. Famintos espiritualmente.
Aquelas pessoas estavam com fome material. Pode ser que alguém aqui entre nós até esteja também com fome material, né? Não é o meu caso, que fui descobrir que tinha uma mesa ali de fora, com um chá de... Como é que chama o chá, moça? Malta? Malva, chá de malva. E eu descobri que chá de malva não faz mal com pão de queijo, não é? Então, no meu caso, fisicamente, eu não estou com fome, não. Eu confesso para vocês. Mas e espiritualmente? Quanta desnutrição espiritual. Quanta fome. E nessa ânsia de saciar a fome, nós questionamos. Pedimos, rogamos. E Jesus devolve para nós: quantos pães tendes? Eu não te pergunto que tamanho que está a sua fome. O que você gosta de comer? Não. Espírito João de Deus, psicografado por Chico Xavier, no livro Cura, capítulo 6, chama-se Dádiva, presente, né? Lá ele escreveu assim, ó: o auxílio ao próximo ensina o amor que nutre e agasalha. Ainda que seja em migalha, o pão é carinho e luz. Muito embora pequenina, sem que alguém possa entrevê-la, a dádiva é como estrela na doce mão de Jesus. Porque às vezes a gente para, porque tem que ter coragem para fazer isso. Não é só para entrar no ouvido e sair no outro. Não tem sentido nenhum a gente sair de casa debaixo de chuva, semáforo, tudo parado aí, né? Aquela confusão, para vir aqui simplesmente contemplar. Às vezes a gente ri, às vezes a gente chora, e vai para casa e continua do mesmo jeito. Então, muitos de nós entramos no processo, a gente mergulha na nossa própria intimidade e tenta responder. Assim, gente, o que eu tenho para oferecer? E muitas vezes a gente para e fala assim: nossa, mas é tão pouco. É uma migalha. Aí vem um amigo espiritual e fala assim: tá, mas e essa migalha na doce mão de Jesus? Jesus é farturento, se é que você me entende. Não tem miséria. Com uma migalha, a competência de multiplicação do Cristo é algo impressionante. Então não importa se o que temos é tão pouco, importa a nossa boa vontade na oferta. Para concluir esse momento aqui, querida Maria Dolores é lá da sua terra, não é? Se eu não estou enganado. Capítulo 2 do livro Dádivas de Amor, o poema também chama-se Dádivas de Amor. E ela dá um recadinho sobre as possibilidades que nós temos de oferta. Esses pães dos quais Jesus questiona. Ela diz assim: uma carta, um olhar, uma palavra boa, uma frase de paz que serena e abençoa. Você consegue falar? Você consegue me olhar? Está me vendo? Troca a carta por zap, se for preciso. Leve prato de sopa ou simples pão podem livrar alguém de cair na exaustão. Antigo cobertor, atirado ao vazio, aquece o enfermo pobre e esquecido no frio. Quantos de nós não tem umas cobertinhas lá que faz não sei nem quantos anos que a gente não mexe naquilo? Uma peça de roupa remendada, talvez seja o agasalho ao viajor da estrada. Meio litro de leite à viúva sem nome, ampara-lhe o filhinho a esmorecer de fome. Todas essas doações, supostamente pequeninas, são serviços do bem,
nas paragens divinas. E ela finaliza: são flores da fé viva, a derramarem luz, revelando o fulgor do reino de Jesus. Quantos pães tendes? Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar e tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Será que vai demorar para passar? Podia passar logo? Sim ou não? Lá no Goiás a gente ia falar assim: era bom. Quem tem o comando do acelerador? Porque para viajar um carro você tem freio e acelerador, né? Hoje a maioria são automáticos, né? É automático. Gente, o acelerador
está no nosso comando, pensando do ponto de vista do veículo da nossa própria vida. O problema é que muitos de nós, além de estar pisando no freio, a gente ainda está com o freio de mão puxado. Aí como é que faz? Aí, como diz minha mãe, aí o carro não alói, sabe? Aí o veículo não avança. Mas sigamos com a proposta de Emmanuel. Ele diz que a passagem do questionamento de Jesus denota a preocupação do Cristo no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. Percebe isso? Lembra da oração atribuída a Francisco de Assis, quando ele diz que é dando que se recebe? Aqui a gente vai compreendendo. Você acha que Deus não poderia já resolver a nossa vida assim, ó? Mas tem uma lógica. Nós precisamos andar com as nossas próprias pernas. Em verdade, continua Emmanuel, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não dispensou as migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. Quem aqui já falou essa frase assim, ó? Eu escutei isso hoje dentro do carro vindo para cá. Quando eu ganhar na Mega Sena, aí o resto é completo aí por sua conta. Já escutou isso? Já falou isso? Nossa, mas se eu ganhar na Mega Sena e for na Mega da virada, gente, sua vida tá tranquila. Não. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, E a gente faz e vira o mundo ao avesso. Diz que quem não faz antes, não faz depois. E essa ausência do recurso material, muitas vezes tem feito que nós mantenhamos o freio de mão do carro da nossa vida puxado, travado. A ponto da espiritualidade se preocupar com isso e nos alertar. No capítulo 30 do livro Alvorada Cristã, esse livro, a espiritualidade teve um cuidado de direcionar para os jovens. Mas como nós ainda espiritualmente nem chegamos à juventude, serve para nós, não serve? Porque nós ainda estamos engatinhando como espíritos. Então a gente já vai antecipando as fases, já vamos lendo essas coisas que é para os jovens, porque quando a gente atingir essa mocidade espiritual, nós já estamos mais informados, né? O amigo Neio Lúcio, psicografia do Chico Xavier, escreveu um capítulo chamado Dá de Ti Mesmo. Olha a importância de conectar isso aqui com a pergunta do Cristo: quantos pães tendes? Neio Lúcio, ou que Neio Lúcio se preferir, ele começa dizendo assim, ó: declaraste não possuir dinheiro para auxiliar. Acreditas que um pouco de papel ou um tanto de níquel te substituem o coração? Esqueces-te, meu filho, de que podes sorrir para o doente e estender a mão ao necessitado? A flor, não, olha a didática desses espíritos, gente, para trabalhar com a nossa infância. A flor não traz consigo uma bolsa de ouro e espalha perfume no firmamento. O céu não exibe chuvas de moedas, mas enche o mundo de luz. Ele pergunta: quanto pagas pelo ar fresco que embafeja os amigos te visita ao quarto pela manhã? O oxigênio cobra-te imposto? Sim ou não? Não. Quanto te custa a ternura materna? Não vou perguntar isso para essa mocinha não, ela é simpática demais, olha lá. Esses espíritos são fera.
A fonte que te oferece o banho reconfortador não exige mensalidade. A árvore abre-te os braços acolhedores repletos de flor e fruto, sem pedir um vintém. A bênção divina, cada noite, conduz o teu pensamento a bendito repouso, no sono, e não fazes retribuição de espécie alguma. Habitualmente sonhas, colhendo rosas em formoso jardim, junto de companheiros felizes. No entanto, jamais te lembraste de agradecer os gênios espirituais que te proporcionam um venturoso descanso. A estrela brilha sem pagamento. O sol não espera salário. Por que não aprenderes com a natureza em torno? Por que não te fazeres mais alegre, mais comunicativo, mais doce? Tens a fisionomia seca e ensombrada, por faltar-te dinheiro, e reclamas recursos materiais para ser bom, quando a bondade não nasce dos cofres fortes. Sê irmão de teu irmão, companheiro de teu companheiro, amigo de teu amigo. Na ciência de amar, resplandece a sabedoria de dar. Mostra um semblante sereno e otimista aonde fores. O povo agora tá com um trem de pôr... como é que chama aquele negócio que eles põem que é tirado dos boi lá, das vacas, que enfia nas pessoas assim para sumir com esse negócio da testa aqui? Como é que chama aquilo, gente? Botox. Aquilo é de botox, vem de botulina. Ei, gente. A pessoa fica com a testa aqui, ó. Depois quer resolver o trem com botox. Não. Estende os braços, alonga o coração, comunica-te com o próximo através dos fios brilhantes da amizade fiel. Que importa se alguém não te entende o gesto de amor? Esse aqui, um amigo espiritual, usou outras palavras para explicar isso para nós. Ele falou às vezes que a gente fica com o pé atrás, com medo de que o outro quebre a confiança, né? Ele falou assim, é problema dele. O que te importa? Problema do outro. O que seria de nós, meu filho, questiona Neio Lúcio, se a mão do Senhor se recolhesse à distância por temer-nos a rudeza e a maldade? Esses dias eu perguntei assim, primeiro eu perguntei para mim, depois eu pensei alto e acabei perguntando para todo mundo. Eu falei assim, você aceitaria a missão de ser o seu anjo da guarda? Você acha que o serviço ia ser fácil? E aí Neio Lúcio finaliza falando assim, ó, dá de ti mesmo em toda parte, muito acima do dinheiro, pairam as tuas mãos amigas e fraternais. Quantos pães tendes? Estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações, livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Interessante que quando eu comecei a cantar o Pai Nosso, muitos espíritos adentraram aqui o ambiente. Não sei se alguém percebeu, sentiu, mas numa ternura, espíritos para serem socorridos, mas assim, envoltos num amor tão grande, mas tão grande, que eu nem fechei os olhos para cantar, porque eu fiquei com medo de passar para o outro lado, para o lado espiritual, e esquecer até o que eu estava fazendo aqui. Mas a vontade era de seguir junto, de ver junto, e nós todos aqui oferecendo, né, o pouco que nós temos. Quantos pães nós temos, mas oferecendo a nossa energia, a nossa vibração, a nossa atenção para esses irmãos. Eu tenho falado muito sobre isso, e amanhã um desses aí pode ser um de nós, pedindo ajuda, né? Pedindo socorro, pedindo vibração. Graças a Deus. Graças a Deus. Emmanuel continua. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Quem tem o hábito da oração aqui? Para e pensa. Experiência preciosa. Não vale, diz Emmanuel, rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias com palavras brilhantes e comoventes. Será que nós estamos nos colocando em oração, alongando mãos vazias, esperando que as nossas mãos sejam recheadas com os nossos pedidos? Sem nenhum tipo de oferta, sem nenhuma contrapartida? Ditado da bisavó que passou para a vovó, para a mamãe, para nós passamos para os filhos passam para o neto. Oh, Deus fala, faz sua parte que eu te ajudo. Ele não fala assim, eu vou te ajudar, depois você passa um pix aí para mim. Mas sim, diz Emmanuel, pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. O que você está precisando agora? Olha, a espiritualidade está nos visitando.
nós nos encontramos num ambiente extremamente protegido, já com a presença desses amigos espirituais. Chegam outros visitantes. Estão nos ouvindo. Está na hora. O próprio Emmanuel, no livro Alma e Coração, ele fala que é importante pensar que não apenas teremos o que damos, mas igualmente viveremos naquilo que proporcionamos aos outros. Esses dias nós fomos numa feira holística, e é muito interessante, né, a diversidade de famílias religiosas, de experiências. E ali estavam pessoas demonstrando as suas habilidades, seus talentos, seus dons. Aí tinha algumas pessoas jogando búzios, outras com cartas de tarô e outros tipos de baralhos, e mais algumas práticas. E os espíritas também. Eu percebendo que muitas pessoas se colocavam diante daquelas para especular. Especular é lá do Goiás, é para questionar, para perguntar as coisas. Não estou debochando, não. E normalmente perguntando sobre o futuro. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Será que isso vai dar certo? Será que não vai? O que você acha? Eu vou por aqui, vou por ali, eu não vou? E assim vão perguntando. Mas Emmanuel está dando receita aqui, ó. Não precisa às vezes nem de buscar essas práticas. Importa pensar que não apenas teremos o que damos, mas igualmente viveremos naquilo que proporcionamos aos outros. O que que nos aguarda lá na frente? Como será a nossa vida? Observa o que nós ofertamos, observa como nós proporcionamos aos nossos irmãos. E o quê? Tem gente que passa uma vida aqui de extremo conforto, luxuosa, invejável, inclusive para muitos. Mas o futuro lhes recebe, por misericórdia, com miséria. E o contrário também é verdadeiro. Muitos que aqui jornadeiam, né? Olha, falei uma palavra bonita. No que a gente, com os nossos olhos, chamamos de miséria. Mas é uma resignação tão grande, uma fé em Deus tão intensa, que a colheita é, entre aspas, milionária do ponto de vista espiritual. Por causa disso que Emmanuel está dizendo aqui. Quero ler para vocês, porque isso aqui eu não quero nem passar por cima, não. Uma mensagem do Espírito Hilário Silva, psicografada por Chico Xavier, está no livro A Vida Escreve. Chama-se O Negócio da Doação. Talvez seja bom a gente pensar nessas coisas, porque são estímulos. Ele conta o seguinte: o professor Chaves, pioneiro da doutrina espírita em Uberaba, Minas, isso aqui é caso verídico, tá? Foi procurado por um prestigioso amigo no campo social que lhe falou sem rebuços, sem disfarces: Chaves, agora eu desejo doar 200 contos para obras espíritas. Entretanto, como você não desconhece, eu tenho aspirações políticas desde muito tempo. O distinto educador, sumamente conhecido por sua virtuosa austeridade, guardava silêncio. E o outro prosseguia: já auxiliei construções espíritas numerosas, mas tudo sem resultado. Tenho apenas recebido ingratidões e mais ingratidões. É uma lástima. Em toda parte, mentiras e mentiras. Queria desse modo. Como a reticência se prolongou um pouquinho, Chaves já perguntou na hora: queria o quê, meu amigo? Ele falou assim: eu desejava sua palavra empenhada, o apoio de seu prestígio diante dos espíritas, para que me garantissem o voto. Nada posso fazer, disse o professor peremptório, né? Decisivo. Que isso? Falou o amigo com ar de censura. Você prometeu receber-me e atender ao meu problema. Pensei que o senhor estivesse tratando de caridade, mas o que francamente procura
é a realização de um negócio, disse Chaves imperturbável. Que ideia, falou o visitante desencantado. Entrego 200 contos de réis. O que é caridade, então? Humilde e simples, o professor explicou. Caridade é o amor de Deus no coração humano. E esse amor, meu amigo, conforme nos ensina o Espiritismo, não tem preço. Onde é que o Senhor já viu alguém pagar a luz do sol, a bênção do ar, o tesouro do verdadeiro amor ou o espetáculo de um céu estrelado? Mas Chaves, disse o outro, isso é muita filosofia. O que eu desejo é fazer uma dádiva. Para vocês espíritas, o que vem a ser uma dádiva? E o educador respondeu sereno: dádiva é o bem que a gente faz sem esperar recompensa alguma. O político nervoso despediu-se e procurou distração num bilhar. E, perguntado por alguns correligionários quanto aos resultados da entrevista, deu primorosa tacada e falou que o professor João Augusto Chaves não passava de um louco. Gente, eu não tive a curiosidade de fazer a conversão de 200 contos de réis para a atualidade, não. Mas era um dinheiro bom. Só para pedir uns votinhos para o homem, o que tem? Que pães tendes? E como queres oferecer a tua colaboração? Cantemos. E a caridade
sobre essa música. Se chama Luz Espírita e ela é de um conterrâneo de vocês aqui, Eri Lopes. Conhecem? Cantor, ele mora aqui em São Paulo e ele, participando de uma reunião mediúnica, veio um espírito e trouxe essa canção na mediúnica e disse assim para ele: não é para você cantar não, você vai achar quem vai cantar essa música, para você guardar, um dia você vai achar. E aí, um dia, quantos anos isso? Uns 18 anos atrás, eu recebi um e-mail dele, falando assim: moça, eu não te conheço não, mas os espíritos me deram a música e falaram que eu ia achar a pessoa para cantar. E hoje eu estava aqui na internet, apareceu uma moça cantando e era você. E ele falou: é essa aí. Então eu queria ver se você quer cantar essa canção. Você aceita? Eu falei: como é que recusa, né? Foi assim que essa música surgiu, né? E eu acho maravilhosa essa música. E aí ele me cedeu, né, a música, nem quis cantar, e ele que recebeu, ele que psicografou, ele é cantor, canta muito bem. Então, ganhei um presente. E nunca deixei de cantar, desde que eu ganhei, vou espalhando aí para todos. Mas o autor, né, quer dizer, o médium, se chama Eri Lopes. Depois procura na internet, que tem muita música bonita dele. Então deixa eu cantar de novo. Brilhando além, vem de Deus e é do bem, que reluz em cada ser, e em se deixar crescer. Renova nossa fé com a força da razão. Foi o amor que anunciou: fazei brilhar a vossa luz. Hoje sei que a verdade e a caridade nos conduz. Vem iluminar consciências, consolar corações, renova nossa fé com a força da razão. Luz
Eu estava pensando assim, será por que os espíritos não mandam música para eu cantar? Não responde não, por favor, seja caridosa. Gente, eu estava pensando nessa música aqui, né? Que fala sobre essa doutrina consoladora. Enquanto ela cantava, eu fiz uma pesquisa aqui. De acordo com o censo de 2022, informações do IBGE de 2022, no Brasil, um pouco mais de 215 milhões de encarnados. E destes, 4 milhões se disseram espíritas. Dá um pouco mais de 1,5%, 1,8%. Então você consegue compreender que não são muitos que têm o privilégio de ter as informações que nós temos. O Miro, quando fez a prece inicial, ele pediu por todos aqueles que não conhecem o Evangelho do Cristo. Eu estava pensando aqui. Faltou pedir por nós, né? Que conhecemos e ainda não praticamos da forma que nós já temos condição de praticar. É um privilégio, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Mas a gente vai aprendendo, né? Por isso nós estamos aqui. Então, Emmanuel, reforçando o texto, ele fala que não adianta solicitar a bênção do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça. Como é de todo impróprio rogar os talentos do amor, calcinando, ou seja, queimando o coração no fogo do ódio. Aqui em São Paulo tem alguém que fica com raiva de vez em quando, ou isso é só lá em Brasília? Que de vez em quando está com o coração calcinando no fogo da raiva, do ódio, e pedindo pão, e pedindo. A gente não poderia vir aqui sem fazer uma citação de Meimei, não é? Não seria justo. No livro O Espírito da Verdade, essa foi uma parceria de Chico Xavier e Valdo Vieira na psicografia. Essa mensagem de Meimei foi psicografada pelo Valdo. Eu tirei um pedacinho, só para a gente pensar. O título do capítulo é Temos o que Damos. Tudo vai caminhando para a mesma lógica. Um dia, diz Meimei, será noite em teus olhos. A casa espírita aqui está de frente para o futuro, não é? É do lado de cá, né? Porque eu estou meio. Então nós estamos de frente para o futuro agora. Para o povo de casa que não está entendendo, o cemitério está bem do lado de cá, daqui, ó, bem pertinho. Quantos metros daqui lá? 30 metros. Então nós estamos de frente para o futuro. O que Meimei está falando aqui, ó, isso aí não é madeira não, Vina, para você bater. Tem gente dando 3 toquinhos na cadeira de plástico aqui, gente. Eu vou contar para você. Não vou falar que foi a Vina, não, viu? Vamos de novo? Um dia será noite em teus olhos. Um dia nós vamos levar o uniforme, devolver o uniforme para a banda de lá. Deixarás pratos cheios e móveis abarrotados, cofres e enfeites para a travessia da grande sombra. Entretanto, não viajarás de todo nas trevas, porque as migalhas de amor que tiveres distribuído estarão multiplicadas em tuas mãos como bênçãos de luz. Meimei. Lá em casa tem uma criatura que estuda 24 horas por dia, não é? Aí ela me chama de vez em quando e pede para fazer cappuccino para ela. Aí ela é minha cobaia. Eu faço cappuccino de todo jeito que vocês imaginar. Com tudo quanto é coisa que vocês pensarem de misturado no cappuccino, eu já testei receita. E ela é minha cobaia.
mas fica bom. Aí eu levo o cappuccino para ela no quarto. O negócio é chique. Serviço, não é a Betinha, não. Serviço VIP. Aí eu chego lá, entrego o cappuccino, ela olha para mim e fala assim, Deus te pague. Eu olhava para aquilo e pensava assim, não tem condição não, hein? Deus te pague. Vai pôr as coisas na conta de Deus? Depois que eu comecei a ver como é que funciona o processo do pagamento de Deus, eu falei assim, eu acho que eu vou preferir receber de Deus. Porque Deus multiplica. Uma migalha estará multiplicada como bênçãos de luz nas nossas mãos. Talvez seja um raciocínio meio egoísta, né? Mas é só para criar a linha de raciocínio, para a gente entender o propósito, porque nós, infelizmente, ainda ficamos perguntando o tempo todo, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso, fazendo isso? Qual que é a vantagem que eu levo? Mesmo que seja de forma egoística ainda, mas que nós sejamos motivados ao exercício da doação. Porque vamos experimentando isso, daqui a um tempo isso se torna algo nato em nós. E faremos sem esperar retribuição. E aí eu imagino que aí a multiplicação vai ser maior ainda. Porque é assim que nós estamos aprendendo. Então pare e pensa. A gente não sabe que hora que vai chamar a nossa senha, né? Para nós atravessar a rua aqui. Não, mude de assunto. Cantemos. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios, ouço Deus no furor de ciclones bravios, ouço Deus no cantar matinal dos pardais, ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz, vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz, vejo Deus no suave perfume da flor, vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças, sinto Deus no morrer de febris esperanças, sinto Deus na tristeza de ver-te partir, sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios, ouço Deus no furor dos ciclones bravios, ouço Deus no cantar matinal dos pardais, ouço Deus no lamento de pobres mortais. E Jerônimo Mendonça, ele que é o autor dessa canção. E o Jerônimo Mendonça é o mentor do nosso grupo do Evangelho de Amor. E hoje o Jerônimo Mendonça estava lá no aeroporto de Brasília, você acredita?
Como? Espírito pode estar em qualquer lugar, não pode? Eu olhei assim, falei, ó, Jerônimo aí. Estava acompanhando a gente, né? Aí eu falei, eu vou cantar sua música hoje. Eu paguei 2 hoje, ó. Não, 3, né? Que teve mais um pedido. Você está com crédito? Ele falou assim comigo, ó, vai minha filha, quem cuida de você não dorme, não descansa, vai em paz. Gente, para vocês que estão acompanhando aqui ao vivo, né, na transmissão, há várias imagens bem bacanas, viu? Especialmente, né, às vezes quer rever mais uma vez, né, a canção, né, A Luz Espírita. Mas tá aparecendo aqui umas imagens bem interessantes, todas associadas a essa questão da oferta do pão, né? Porque já que está falando aqui da multiplicação dos pães, né? Agora, por exemplo, está aparecendo uma figura de Jesus, um pão desse tamanho assim, ó. Parece que é bom. De certo, diz Emmanuel, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Gente, vocês imaginam quanta coisa que Jesus fez e que não foi registrada nos evangelhos? Ou que talvez tenha sido, mas que depois foi extinta, né? A gente não sabe o que fizeram aí de lá para cá. Mas é coisa demais. O que a gente chegou para nós é um tiquinho, mas é a essência do que nós precisamos para avançarmos. Então, com certeza, o Cristo ele vai operar milagres no amparo a todos nós que partilhamos a marcha. A nossa vida é um milagre. Já foi dito aqui, ó, respiramos. A chuva. Jesus dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Ou seja, a abrangência da presença do Cristo do amparo está em todos os lugares. Todo o quadro social, aonde você frequenta socialmente, seja na escola, no seu trabalho, no seu lar, no templo doméstico. Muitos de nós nos dizemos esquecidos, abandonados pelo Cristo. Quem tem experiência em reuniões mediúnicas, observa muito isso. Às vezes um companheiro espiritual se manifesta ali, muito sofrido, sabe? Se considerando literalmente abandonado. Você fala de Jesus para ele, ele fala assim, não, mas me falaram que Jesus está nem aí para nós. Ele acredita nisso. E muitos de nós também acreditamos. E afirmamos a mesma coisa. E aí vem os amigos espirituais para dizer assim, Jesus te conhece por nome. Ele sabe o que se passa na sua intimidade. Olha isso. Está aparecendo uma imagem agora. Então, um zilhão de pães, Jesus, um sol no fundo, pessoas perfilhadas assim de um lado e de outro, representando a multiplicação daqueles poucos que foram entregues na mão dele. Contudo, para isso é necessário lhe oferecer os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo, para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Amontoar em ti mesmo, não é amontoar na poupança, nem na conta, nem no armário, não só, né? Porque isso também é importante para mover. Esses dias eu compartilhei aqui o conselho de um amigo meu, quando se trata da história de não só dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? Ele diz que para um você tem que dar o peixe, porque não tem força para segurar a vara de pescar.
Para outros é um ensinamento da pescaria, e para outros tem que pegar a vara de pescar e dar um passe de vara de pescar no lombo dele, para ele tomar jeito. Isso não está nos evangelhos não, viu gente? Isso é um amigo meu que me ensinou esse negócio. E ele falou isso num momento que eu estava mais ou menos na situação do que estava precisando das varadas, se é que você me entende. Lembra que Ney Lúcio falou? Muito acima do dinheiro pairam as tuas mãos amigas e fraternais. Vamos fazer uma prece? Vamos. Vamos pedir? Vamos. Observemos então, a partir de agora, ou reforcemos aquilo que a gente já tem feito. Qual a nossa contrapartida? Antes de estabelecer qualquer pedido, o que eu posso colaborar? Cassimiro Cunha, no livro Cartas do Evangelho e Outros Poemas, capítulo 17, o poema chama-se Dá Sempre. E Cassimiro Cunha diz para nós assim, ó: ao pobre que te procure, pedindo um pouco de pão, dá também o bom sorriso, dê paz do teu coração. Um sorriso vale muito ao coração sofredor, como expressão de ternura, como migalha de amor. Dá sempre. Quem pode dar é rico como ninguém. Feliz quem pode espalhar as claridades do bem. Acolhe a todos, aos fracos, aos pobres de alma ferida. Às vezes, quem bate à porta foi teu pai numa outra vida. Vamos de novo? Acolhe a todos, aos fracos, aos pobres de alma ferida. Às vezes, quem bate à porta foi teu pai numa outra vida. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. A decisão é tua, a decisão é tua. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo
quase ninguém tem tempo. Quem conhece essa canção? Só? 1, 2, uns 4, 5. Essa música é do Padre Zezinho, chama-se A Decisão é Tua. Nunca foi tão atual, né? Eu fico acompanhando os comentários aqui da transmissão, né? Nós já estamos com... Está chegando a 200 famílias conectadas aqui. E eu percebo quando o povo está cantando pelos comentários, sabe? A gente vai aprendendo essas coisas, né? E essa música aqui foi uma das que mais deu comentários, assim, repetindo trechos, né? Da letra. É muito interessante isso, né, gente? Essa aqui também é boa. Ando devagar, porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. É
Tocando em frente ao Mestre Renato Teixeira. Ontem eu estava ouvindo uma palestra. Eu ouvi várias ontem, não sei exatamente qual foi, que alguém dizia assim: por que a gente se preocupa tanto com a hora da morte? Por que a gente se preocupa tanto em morrer? Por que a gente fica tão desesperado na hora da morte, se a hora da morte passa rapidinho? Alguns segundinhos você morre. Por quê? Tanto medo, tanto pânico. Você passa uma vida inteira vivendo, não morre de medo, não tem pânico, não sei o quê. Vai ter medo da morte, que é um segundinho. Eu fiquei pensando naquele raciocínio, que a hora da passagem mesmo é rapidinho, não é? Na hora que você vai, que você desliga. E por que você não vive aí 30, 40, 50, 60, 80? É muito mais difícil do que morrer, gente. Pensa, o que é mais difícil? Viver esse tudo ou morrer rapidinho em segundos? Essa era a pergunta dele. Para a gente não ter medo da morte, que é muito rápido. Isso, pronto, morreu. Viver é outra coisa. Eu fiquei com isso na cabeça, estou raciocinando sobre isso. É claro que ele fez uma alegoria, né, nisso aí, mas o momento de partir é muito rapidinho mesmo. Né? Quem está preparado para o futuro? É melhor você falar aí, Alex, esse assunto não é muito bom. Não. Há controvérsias nesse raciocínio desse moço aí, hein? Não, é exatamente isso. O Chico falava que não tinha medo da morte. Ele tinha medo de morrer. Porque a gente tem aprendido o seguinte, porque Kardec matou a morte, né? E para muitos, o consolo principal que nós espíritas oferecemos diante de alguém que tem esse medo é dizer assim, mas a vida continua. Para uns isso é um alívio, gente. Para outros aumenta exponencialmente o medo. Cada caso é um caso, não é? Eu de vez em quando eu penso, e principalmente quando ela canta, por isso que eu falo que cantando a gente pensa melhor, porque eu vivo isso, né? Quando ela está cantando aqui, meu pensamento viaja, né? Aí eu lembrei de um rapaz que estava, ele é um amigo dele, eles estavam indo para uma reunião muito importante, e tinha um horário para chegar, eles já estavam assim no limite do tempo. E diz que entraram no local onde ia acontecer a reunião e diz que lotado, estacionamento lotado, né? E ele não conseguia achar vaga de jeito nenhum. Diz que o amigo dele falou assim, rapaz, faz uma prece, mas oferece uma contrapartida, porque ele já tinha entendido o quantos pães tendes. Aí diz que ele parou o carro, fechou os olhos e falou assim, Senhor, se aparecer uma vaga aqui agora, gente, porque a reunião, o negócio era grande, se aparecer uma vaga aqui agora, eu fico 2 anos sem beber, sem pôr uma gota de álcool na boca. Gente, ele nem acabou de falar direito, uma senhora deu ré no carro para sair assim na frente, que ele falou assim, Deus, não precisa não que eu já resolvi aqui. Conhece gente assim? Como eu digo sempre, não olha de lado, só olha para frente. Canta mais um aí, depois eu concluo a fala de Emmanuel. Essa aqui é esse assunto aí, hein? Acreditava na vida, na alegria de rir e sonhar, nas mães dos meninos de rua, nas noites que tinham luar. Em Deus eu pensei muitas vezes, pois Deus era o céu e o mar, era o morro coberto
chama. Agora é do lado de cá. Vem aprender mais um pouco. Aqui é tão bom quanto lá. Laraiá, laraiá. Aqui é tão bom quanto lá. Laraiá, laraiá. Aqui é tão bom quanto lá. A vida então continua, não temos como fugir. Vive, aproveita o agora, também vai chegar sua hora. E eis que o homem me chama, agora é do lado de cá. Vem aprender mais um pouco, aqui é melhor do que lá. Laraiá, laraiá. Aqui é melhor do que lá. Bonita é a vida, é bonita e é bonita, independente do lugar. Laraiá, laraiá. Bonita é a vida, é bonita e é bonita. É só saber amar. Laraiá, laraiá. Saber amar. Laraiá, laraiá. Saber amar. Bonita é a vida. Quem me trouxe essa música foi Gonzaguinha Espírito. Um dia eu estava lá em casa, com o violão na mão, e ele trouxe essa canção. Bonita é a vida. Né? E quem trouxe a melodia? Não. Eu tive até uma participação dessa música. Vocês querem saber o que eu aprontei? Eu estou perdendo a vergonha de falar as coisas que eu apronto nos bastidores. É porque Gonzaguinha trouxe a letra e Gonzagão trouxe a melodia. E estava tudo encaminhado já para a gravação do álbum. Ela faz parte do álbum Alívio, que é um álbum todo autoral, todo trazido pela espiritualidade, até os arranjos, né? Aí, gente, tudo pronto. É um álbum assim, o nome já diz, né? Alívio. São músicas todas assim. Essa aqui é a mais movimentada, as outras são bem serenas, né? E depois, acho que uns 10 dias depois, já estava, as guias já tinham ido para estúdio, já estava bem adiantado. Chega o Gonzagão de novo, lá. E, usando a mesma letra da música, ele trouxe uma outra melodia, mas num ritmo de baião, como se fosse um forró mesmo, né? E a Elizabeth chegou lá e me falou que era o Gonzagão. Não, gente, que era o Espírito tinha trazido, não. Ela deixou eu, mas para você ver. Como dizem em Minas Gerais, espia para você ver. Eu cheguei lá, ela estava cantando a música no ritmo do baião. E ficou muito bom. Aí ela pegou e falou assim, Alex, eu vou substituir, eu vou trocar o ritmo anterior por esse do baião. Eu falei, você está doida? Falou, não tem o mínimo sentido você colocar uma música num álbum daquele, que ele é todo suave, né, mais leve, e você entrar com um baião lá no meio e tal, né? Gente, eu aprontei um barulhão. Essa Elizabeth desistiu do baião. Passou um tempo, ela foi me contar que o espírito que tinha trazido era Luiz Gonzaga, é um dos espíritos que eu mais admiro. Mas até hoje eu fico com vergonha de contar isso, para vocês terem uma ideia. Mas aí ficou essa, mas ficou boa, não ficou?
Uma hora você canta a versão do Baião para o povo escutar, vocês vão ver que é bem legal também. Nem me lembro, você acredita? Ixi, Maria. Não, mas deve ter alguma coisa registrada aí, né? Gente, olha só, eu vou concluir o texto de Emmanuel, tá? E depois eu deixo por conta da Elizabeth para ela caminhar para a conclusão aqui do nosso evento. Pode ser? Então, Emmanuel, no capítulo 9 do livro Palavras de Vida Eterna, Socorro e Concurso, ele finaliza de forma simples, dizendo assim: não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor, não dispensará o Senhor do auxílio, pequenino embora, que deve encontrar em ti. Pronto. Nós temos um tema que vem pela frente aí no roteiro que fala disso. Os homens precisam de Jesus e Jesus precisa dos homens. Não tem como escapar disso. Então pensemos aí, levemos em consideração a mensagem, né? Quem sabe o nosso coração tenha sido tocado nessa noite, a nossa consciência tenha sido convidada a repensar a forma da oração, a forma que nós exteriorizamos os nossos pedidos, especialmente, né, quem sabe tenhamos recebido dicas aí da espiritualidade que fala aos nossos ouvidos num ambiente como esse, do que nós podemos oferecer, da quantidade de pães que nós temos para oferecer e permitir que o Cristo multiplique. Sempre que a gente está planejando um evento como esse, nós buscamos algo para concluir, porque a conclusão nós consideramos que ela é muito importante. Então a gente busca alguma história, algum poema, que represente o assunto que foi abordado. Mas eu confesso uma coisa para vocês, a história que eu trouxe hoje, para mim é uma das que tem mais consonância com os temas já apresentados até hoje. Hoje é o de número 1088, nós não repetimos temas. Para vocês terem uma ideia, eu considero esse aqui o que tem mais alinhamento com o assunto. Então eu peço licença para vocês para contar uma história. Mas na verdade eu estou aqui como um papagaio, porque quem traz a autoria da história é o Irmão X, é Humberto Campos. O livro O Espírito da Verdade, mais uma desse livro, capítulo 81. E da mesma forma, psicografada por Valdo Vieira. E o título do capítulo é A História de um Pão, que eu acredito que muitos de vocês já conheçam, mas que eu tenho certeza que vale a pena relembrar. Humberto Campos diz assim: quando Barsabás, não Barrabás, quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, passou para a banda de lá, buscou sem sucesso reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Barsabás viu então baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias, sob o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. E por que na memória de semelhantes amigos ele não passava, agora, de sombra, tentou o interesse efetivo de companheiros outros de infância? Todavia, entre estes, encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerença e de usura. Barsabás entregou-se às lágrimas, de tal modo que a sombra lhe embargou por fim a visão, arrojando-o nas trevas. Vagueou por muito tempo no nevoeiro,
entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração. E como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito, que de repente, se lhe extingue a cegueira, e ele vê, diante de seus passos, um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa de preces de louvor nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante deslumbrado, chorou impulsivo ante o ministro espiritual que velava na portaria. Após ouvi-lo, generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes consigo, em grandes sinais, o pranto e o sangue dos doentes, das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojaste. Nos teus dias de invigilância e de crueldade, entretanto, tens aqui, em teu crédito, uma oração de louvor. E apontou-lhe a acanhada estrela que brilhava à feição de um pequeno disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: foi a Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste, um dia por amor, e livrar-te-ás em definitivo do sofrimento das trevas. E Barsabás acompanhou o fino raio do leve fulgor que se desprendia daquela gota estelar, mas ao invés de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado ali refletia, manobrando o enxó em pesada madeira. Era Jonaquim, aos 40 anos de idade. Como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido, de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente, nos braços, mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado ao menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás, nas leis eternas, o prêmio de renascer para redimir-se. Quantos pães tendes? Vamos de novo? Com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistar a Barsabás, nas leis eternas, o prêmio de renascer para redimir-se. Quantos pães você tem? Com música, a gente pensa melhor.
Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, essa oração de São Francisco resume, né, tudo de hoje e tudo de antes, desde que pousamos aqui na Terra, e vai nos acompanhar também para a eternidade. É dando que se recebe. Então, cuidado com o que nós estamos oferecendo e cuidado com o que nós não estamos oferecendo também. Seremos responsáveis, né, por tudo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, eu agradeço de todo o coração, né? O pessoal que está em casa, quem veio aqui, os desencarnados, por esse momento que nos proporcionaram, tão bom, onde tantas reflexões foram feitas e que a gente possa não só ouvir, né, mas também colocar dentro do nosso coração e fazer valer na nossa caminhada. O Alex vai se despedir e depois nós temos uma surpresa aí para vocês que vai encerrar com chave de ouro, né, Samiro? Gente, só hoje, 11 de outubro de 2024, tá? Porque essas transmissões ficam gravadas e às vezes a pessoa pode confundir depois, né? Amanhã, dia 12, sábado, nós estaremos na Associação Espírita Kardecista, às 19 horas, em Itaquaquecetuba. No domingo, dia 13 de outubro de 2024, em Santo André, às 16 horas, na Fraternidade Espírita Obreiros da Caridade. Segunda-feira, 14, em Osasco, às 20 horas, no Lar Jesus Entre as Crianças. Terça-feira,
Osasco de novo, às 19 horas, Centro Espírita Kardecista, Seara Divina de Dona Nair. Quarta-feira, dia 16, em São Paulo, Jardim São Jorge, às 20 horas, Sociedade Espírita Pequeninos de Jesus. Na quinta, dia 17, São Paulo, às 20 horas, na Lapa de Baixo, Centro Espírita Caminho de Damasco. Na sexta, 18, também em São Paulo, na Lapa, Sociedade de Estudos Espíritas, 3 de outubro. Dia 19, no sábado, Mogi das Cruzes, às 18 horas, Entidade Espírita Cáritas, no Jardim Armênia. Dia 20, dia 20, domingo, Santana de Parnaíba, Núcleo Espírita Luz Divina. E depois a gente vai contando o resto aqui, porque nós vamos estar aqui com vocês até no dia 27. Tá bom? Então, mais uma vez, nós agradecemos assim de coração a todos esses amigos e irmãos aqui da Casa Espírita Meimei, Amor e Caridade. Em nome do Miro, nós estendemos a nossa gratidão a todos os trabalhadores dessa casa. Que Deus fortaleça vocês para que consigam enfrentar e superar todo aquilo que a vida colocar diante de vocês. Contem conosco, recebam de coração o nosso agradecimento pela oportunidade do serviço com Jesus. A gente chega e já está tudo pronto. Então, espíritos como nós que necessitamos desse serviço, é muito pouco aquilo que nós oferecemos diante de tanto que vocês já deixam preparado, Mas o desejo é que essas migalhas sejam multiplicadas pelo Cristo. Então, nós entregamos à espiritualidade maior o serviço dessa noite, para que eles possam fazer o melhor uso possível. Que Deus dê mais serviço para todo mundo aqui. Muito obrigado. Thank you.